Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, não tem como não conectarmos esse texto que eu li agora com os irmãos com a parábola das 10 virgens. É impressionante a conexão desse texto de Efésios 5, versos 14, 15 e 16 com a parábola das 10 virgens. Então, meditando nisso que nós lemos aqui, isso aqui que nós lemos, queridos, está dentro de um contexto. E o contexto é andar em santidade, obedecer aos mandamentos. Simples assim. Se não andarmos em santidade, não obedecermos aos mandamentos, seremos como virgens nécias. Mas, se obedecermos aos mandamentos, andarmos em santidade, virgens sábias. Olha só, queridos, o fator determinante que vai fazer com que nós, de fato, entremos nas bodas ou fiquemos de fora. Efésios, desde o capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar aqui muitas exortações para que possamos andar em obediência, em santidade. Né? No início do capítulo 4, ele roga para que nós possamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, olha aí, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só a importância, né, de nós amarmos uns aos outros, amarmos os nossos irmãos, possamos ter um espírito humilde, um espírito ensinável, um espírito próprio, de unidade. Aí ele fala acerca de obras da carne, para que nós não possamos fazer isso. Ele fala um pouco antes acerca do ministério, dos 5 dons ministeriais que Deus estabeleceu para a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, ou seja, até que a igreja seja totalmente edificada. Enquanto a igreja não for, enquanto essa construção não for concluída, os dons ministeriais devem estar vigentes. Inclusive apóstolos, queridos. Apóstolo não acabou, não. Ainda existe dom de apostolado. Aí ele fala acerca de andarmos em santidade, a partir do verso 17 do capítulo 4. Depois ele vai continuando no capítulo 4 todo, né? Aqui no verso 28, 27, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, né? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Enfim, ele vai falando para que nós possamos andar em obediência, né? Aqui é um baita de um tratado da nova criatura. Nós temos um tratado de condutas, queridos. Se nós não perseverarmos em obedecer a esses mandamentos, nós não vamos estar qualificados para entrar com Cristo nas bodas. Pelo contrário, poderemos ser condenados eternamente, porque as 5 virgens loucas são condenadas ao lago de fogo. Aí no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou. Depois os irmãos leem em casa os capítulos 4, 5 e até mais ou menos o verso 9 do capítulo 6. Tudo tratados de condutas da nova criatura. E são esses tratados de condutas respondidos vai fazer com que nós sejamos virgens sábias. E, se não forem respondidos, virgens loucas. Olha que interessante, né, queridos? Então, vamos meditar um pouco mais. Lendo de novo, vou ler de novo aqui com os irmãos, capítulo 5, verso 14. Olha só. Vamos ler um pouco antes. Olha só. Mas a impudicícia, capítulo 5, verso 3 de Efésios. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto,
Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, vai ficar de fora não somente do milênio, reino de Cristo, mas também no reino de Deus, que é pós-milênio, quando a Nova Jerusalém descer, que é o dia eterno. Vai ficar de fora dos dois. Ou seja, condenação eterna. Aí ele fala aqui, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. O que mais tem, queridos, são pessoas nos enganando com palavras vãs, dizendo que não é bem assim, você não precisa obedecer. Jesus Cristo obedeceu no seu lugar, né? A graça é irresistível, né? Então a graça por si só vai fazer com que você seja salvo, independente das suas obras. Então nós temos que tomar cuidado com essas palavras vãs, queridos. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí, desobediência. Não andar em santidade, não obedecer os mandamentos. Portanto, não sejais participantes com eles, pois antes vocês eram trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, sempre o que é agradável, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Jesus não falou isso para Nicodemos, num contexto de novo nascimento? A luz veio ao mundo, Nicodemos, mas os homens andaram mais às trevas do que à luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Num contexto de novo nascimento. Então, a nova criatura precisa obedecer, queridos. Se não obedecer, não andar em santidade, não vai ver o Senhor como Ele é. Aí ele vai e fala dentro do contexto, pelo que diz, desperta, meus queridos, despertar. Olha, as virgens dormem. Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te dará revelação do que vai acontecer no tempo do fim, vai fazer com que você esteja preparado para a última semana de Daniel. Portanto, não basta só conhecer o que vai acontecer nas últimas semanas de Daniel. Você precisa ver prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha aí, queridos. Está vendo a íntima conexão? Então, por que Jesus fala em Mateus 25 que não conhecia as 5 virgens prudentes? Vamos ler aqui. Verso 11 de Mateus 25, falando acerca das virgens imprudentes, melhor dizendo. Virgens nécias. Amém, queridos? Então, o que Jesus vai falar? Que não conhecem as virgens imprudentes, as virgens nécias. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, verso 11 do capítulo 25 de Mateus, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Opa, Wagner, tu está falando heresia, não está escrito isso em Mateus 25. Eu estou conectando com Mateus 7, queridos. Porque Jesus ele fala exatamente a mesma coisa para os que estão praticando iniquidade, que não vos conheço. Então Jesus respondeu no verso 12 de Mateus 25, em verdade vos digo que não vos conheço. E em Mateus 7 ele fala, por que ele não conhece? Olha só, queridos. Vamos ler aqui. Verso 22 de Mateus 7. Não, vamos ler a partir do verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Frutos são ações de santidade. Porque em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo fala acerca de uma lista gigantesca de obras da carne e coisas semelhantes a estas. Aí ele fala depois, a partir do verso 22, entretanto, contrário disso, conjunção adversativa, entretanto, o fruto do Espírito é o contrário das obras da carne. Amém, queridos? Então, frutificar são ações de santidade. Ele fala aqui, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, fogo eterno. Verso 19 de Mateus 7. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Estão conseguindo compreender?
Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Jesus não fala isso em Lucas capítulo 6? Por que me chamam Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Amém? Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Queridos, para fazer tudo isso aqui, tem que nascer de novo. Então as virgens, 10 virgens, dormem. As virgens são novas criaturas, prometidas para casamento. Noivas de Cristo. Então quer dizer que se eu nasci de novo, eu não estou garantido ainda? Uma vez salvos, não estou salvo para sempre? Exatamente isso. Não está garantido ainda. Porque as novas criaturas, elas profetizam no nome de Jesus. Expelem demônios, fazem muitos milagres. Ou seja, claro, embora na prática a gente não viva isso ainda, mas deveria ser algo comum na nossa vida. Fecha parênteses, porque oramos pouco. Aí ele continua, verso 23. Então lhes direi explicitamente, na frente de todos, nunca vos conheci. Olha aí, é o que Jesus falou na parábola das 10 virgens. 5 virgens nécias, eu não vos conheço. Não vos conheci. Essas 5 virgens nécias não obedeceram aos mandamentos, não andaram em santidade. Simples assim. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, queridos. Não andou em obediência. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, num contexto de andarem em santidade, ele fala lá, portanto, está escrito, pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes. As 10 virgens despertaram. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Entretanto, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17 de Efésios 5, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E ele continua falando aqui de tratado de conduta. Falando acerca do lar cristão, marido e mulher, filhos, a necessidade da nossa família estar conservada em santidade. Conectando com Hebreus 13, o leito do casal conservado sem mácula, sem impurezas sexuais, porque Deus julgará os adúlteros, os impuros. Filhos, obedecei vossos pais, pais, não irriteis os vossos filhos. Os servos, vocês que são liderados por seus senhores do mundo, né, seus patrões, trate eles como se estivesse tratando o próprio Deus, conectando com Colossenses 3 também ele fala isso. Né? Todos nós vamos receber coisa boa ou coisa má no dia do juízo. Então, tratados de condutas, queridos, é o que vai determinar. É maravilhoso conhecer a palavra? Eu tenho experimentado isso junto com outros irmãos. Estamos conhecendo verdades tremendas, desbloqueando mistérios maravilhosos na palavra, para nos prepararmos para o tempo do fim. Mas se nós não olharmos prudentemente como andamos, de nada vai valer. Porque o que vai determinar a condenação das 10 virgens, das 5 virgens, 5 virgens nécias, não é o quanto eles conheceram ou não a palavra. Porque o despertamento das 10 virgens, o teor do despertamento é o noivo está às portas. Não é isso que ele fala aqui? O noivo se aproxima, se preparem. Ou seja, nós estamos conhecendo os eventos que antecederão a volta de Jesus. É o fator que vai despertar a igreja do sono, para que nós possamos compreender a última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, compreendermos de fato que a igreja estará aqui na grande tribulação e por aí vai. Então nós vamos conhecer isso. Esse tipo de entendimento vai despertar a igreja. Entretanto, as virgens que despertarem, elas têm que olhar prudentemente por onde andam. Prudentemente na sua vida de santificação. Porque não basta só conhecer sobre escatologia, temos que andar em santidade. E andar em santidade tem um pacote, queridos. Então se vocês lerem
Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6, vocês vão ver o pacote do andar em santidade. Está incluído andar na questão da família, de nos portarmos uns com os outros irmãos, não andarmos em pecados de prostituição, de avareza, de palavras... Eu li aqui com os irmãos alguma coisa acerca disso. Então é isso, meus irmãos. Foi isso que eu quis transmitir para os irmãos. Perdoem a minha limitação, foi de improviso, não preparei nenhum esboço, mas eu creio que os irmãos compreenderam a mensagem. Não basta somente... e tem mais. O que desperta as 10 virgens são os 2 candeeiros que estão acesos diante de Deus. Antes das 10 virgens despertarem, Deus está levantando um grupo de pessoas do fiel remanescente para poder despertar a própria igreja, queridos. E eu faço essa associação, né, dos 2 candeeiros que estão acesos em conexão com as 7 lâmpadas da menorá, que está escrito em Apocalipse. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 2 dos 7 candeeiros já estão acesos, que é a Esmirna e Filadélfia. E ela vai fazer com que os outros 5 candeeiros acendam. E esses outros 5 candeeiros são as 5 virgens prudentes, que conectado com esses 2 que já estavam acesos, formam a menorá. Então Deus tem levantado esse grupo de pessoas para poder despertar a igreja. E obviamente a tecnologia é parte fundamental desse despertamento. Amém? Mas esses 2 candeeiros, eles também precisam ver prudentemente por onde andam. Romanos capítulo 2 está escrito aqui, ó. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Praticam obras da carne. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, aqueles que estão despertando as 10 virgens precisam olhar também prudentemente para onde andam. Por quê? Eu posso estar despertando a igreja, mas se eu não olhar para a minha vida e voltar a pecar deliberadamente, não vai adiantar de nada, queridos. Por quê? Todos nós, temos que andar em santidade. Tiago capítulo 3, olha a responsabilidade. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então a responsabilidade é muito grande, queridos. Então todos nós devemos olhar para a nossa vida e vermos como é que estamos andando em santidade. Porque sem santificação, queridos, ninguém verá o Senhor. Nunca me esqueço desse texto de Josué capítulo 3, verso 5 ou verso 15, que Josué fala para que o povo pudesse se santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, a santificação foi o fator determinante para que o povo pudesse adentrar Jericó. E Jericó é uma figura do reino milenar, queridos. Então ninguém entra no reino milenar se não andar em santidade. Josué 3 e 5. Acabei de ver aqui na Bíblia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então é um recado para nós que estamos buscando o nosso repouso sabático, que é o que nos resta, o milênio. Nós precisamos andar em santidade também. Nós que estamos aqui despertando a igreja para a última semana de Daniel. E as outras 10 virgens que despertarem devem olhar prudentemente para onde andam. E, infelizmente, 5 delas não vão olhar prudentemente para onde andam e não vão vencer no tempo do fim e serão condenados ao lago de fogo por falta de azeite. Azeite também é símbolo da palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que nós andemos em santidade. Lâmpada para os nossos pés é a nossa palavra, é luz para o nosso caminho. Por isso que está escrito aqui, Cristo te iluminará. Mas a palavra, ela precisa estar guardada no nosso coração, para que nós não pequemos contra Deus. Jesus falou para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito.
A palavra de Jesus, sendo ministrada ao coração dos discípulos, estava limpando eles. Amém? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha aí, santificai-vos, né, que nós lemos aqui, Josué 3:5, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, conectando com a entrada no milênio. O que Jesus fala em João 17, verso 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a tua palavra é o fator que vai nos capacitar a andarmos em santidade. Amém? Devemos nos transformar todos os dias pela renovação da nossa mente, meditando na palavra dia e noite, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós não temos envolvimento com a palavra, nós não vamos estar capacitados para andarmos em santidade. Então nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus na nossa mente, para que possamos, de fato, andarmos em santidade e entrarmos como virgens prudentes ao nosso marido. Sermos conservados como uma virgem pura ao nosso marido. Virgem pura, queridos. Santidade para o nosso marido. Porque se nós não conservarmos a nossa virgindade, nós não vamos nos casar com o nosso noivo. Amém, queridos? Então, que possamos fugir de toda aparência do mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, fugir da prostituição, fazer de tudo, queridos, para que nós possamos estar qualificados para adentrar o reino milenar. Então, para finalizar, me veio aqui um texto, já que estamos falando de renovação da mente, a palavra tem que estar em alta na nossa mente, porque todas as nossas ações, queridos, são consequências daquilo que nós pensamos. Então, se nós pensamos de acordo com a palavra, nossas ações serão de santidade. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Amém, queridos? Então, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, que possamos tomar cuidado, queridos. O que nós estamos colocando na nossa mente? Que tipo de filmes estamos assistindo? Por exemplo, né? O que nós estamos fazendo com os nossos olhos quando nós estamos na rua? Quando nós estamos na internet? O que nós estamos fazendo com os nossos olhos, com a nossa mentalidade? O que está dominando a nossa vida? Pensamentos carnais? Fatalmente nós vamos praticar obras da carne. Mas se na nossa mente dominam os pensamentos da palavra, mas para que isso ocorra, nós temos que ter uma disciplina diária de meditar na palavra todos os dias, dia e noite. Aí sim, queridos, nós vamos estar capacitados pelo Espírito da verdade, para que Ele possa nos guiar em toda a verdade, nos conduzindo para o reino eterno. Amém, queridos? Meu Deus, obrigado, Jesus. Romanos capítulo 8, falando acerca de nós andarmos em obediência, andarmos em santidade, dentro do mesmíssimo contexto. O que ele fala aqui? Olha só, no capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Novas criaturas, as 10 virgens. Entretanto, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Devemos perseverar até o fim. E dentro do contexto, nenhuma condenação há para os que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Esse é o contexto. E no verso 13 de Romanos 8, porque se viverdes segundo a carne, serão dirigidos, caminharão, guiados para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, guiados para a eternidade é nesse contexto. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É sermos guiados num caminho de santidade. Andarmos em Espírito. Se andarmos em Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Então, andar no Espírito, caminhar, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, está cheio da palavra. Andar em Espírito é andar em santidade, caminhando rumo à eternidade. Mas se nós andarmos na carne, nós estaremos caminhando para a condenação. Olha só, queridos.
E o texto começa que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas para estar em Cristo Jesus, deve andar em obediência, em santidade, andar em espírito. Está vendo, queridos? E a palavra tem tudo a ver, porque é o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, que nos santifica, que vai fazer com que nós caminhemos nesse caminho, luz. E Cristo te iluminará. Mas vede prudentemente como andais, caminhando para a eternidade. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos?